Existem muitas coisas escondidas debaixo da terra, e elas não se limitam a fósseis. Às vezes, coisas mais surpreendentes são desenterradas, e não apenas por arqueólogos. Desde os restos mortais de um cachorro de 1.800 anos, até uma esmeralda de 363 quilos, aqui estão as 20 descobertas mais incomuns feitas durante escavações. Número 1. Garoto cavando batatas encontra obra-prima egípcia. Em 1952, um estudante escocês, cavando batatas como punição, tropeçou na cabeça de uma estátua de arenito vermelho de quase 4.000 anos em Melville House, na Escócia. Essa descoberta foi apenas a primeira de uma série de achados que se estendeu por mais de 3 décadas, desenterrando um total de 18 artefatos egípcios, incluindo figuras de bronze e placas de cerâmica. Os artefatos datam do meio da 12ª dinastia até o período ptolomaico, que é aproximadamente entre 1922 a.C. e 30. Antes de Cristo, incluem itens notáveis como uma estatueta de bronze do deus Apis e uma figura de faiança da deusa Ísis amamentando Horus. Essa descoberta intrigou os arqueólogos, afinal, como os artefatos egípcios antigos acabaram enterrados no solo escocês? Só recentemente, os arqueólogos descobriram o segredo. Hoje, especialistas acreditam que Alexander Leslie Melville, conhecido como Lord Baloney, provavelmente trouxe esses artefatos para a Escócia. Baloney viajou para o Egito no século XIX, quando era comum para viajantes ricos comprar antiguidades. Após seu retorno, a coleção foi armazenada e eventualmente esquecida, possivelmente movida para um prédio que foi posteriormente demolido, enterrando os artefatos. Com isso, o mistério de décadas das estátuas egípcias foi finalmente resolvido. Hoje, os artefatos estão agora no Museu Nacional da Escócia, onde continuam a ser apreciados por visitantes e locais. Número 2. Mineiros encontram rara esmeralda de 363 quilos em pequena cidade brasileira. Na pequena cidade brasileira de Pindobaçu, uma descoberta notável deixou a comunidade local e o mundo maravilhados. Uma esmeralda de 363 quilos, medindo 1,30 m de altura, foi desenterrada nas profundezas da mina Carnaíba, situada no estado da Bahia, conhecido por seus ricos depósitos de gemas. Especialistas acreditam que essa enorme pedra preciosa contém aproximadamente 180 mil quilates de cristais de esmeralda, com um valor impressionante de 33 milhões de dólares. Apesar de a mina ser famosa por seus depósitos de gemas, a descoberta de uma esmeralda tão grande ainda é considerada extremamente rara devido ao seu tamanho e qualidade. Ao contrário das esmeraldas típicas usadas em joias, esse espécime do tamanho de um bloco é mais valorizado como item de colecionador do que as gemas usuais cortadas em pedaços para uso em joias. Especialistas sugerem que ela seria uma impressionante exibição em um museu ou no saguão de uma luxuosa mansão. O proprietário que descobriu essa esmeralda optou por esconder sua identidade e permanecer anônimo, temendo pela segurança dele e de sua família. Na verdade, ele também manteve a localização da gema em segredo, movendo-a entre locais seguros sob forte segurança. Bem, se eu também descobrisse uma pedra preciosa, valendo mais de uma dúzia de grandes propriedades imobiliárias, também garantiria que ela não fosse roubada ou cobiçada por ninguém. Número 3. Túnel do século XV sob as ruas movimentadas da Cidade do México. Arqueólogos descobriram um segredo inesperado, um túnel asteca de 600 anos, adornado com intrincadas esculturas e pinturas. O túnel mede cerca de 8,5 metros de comprimento e é ricamente decorado com esculturas, incluindo representações do deus asteca Tlaloc, associado à chuva, água e fertilidade. Tlaloc, frequentemente representado com olhos de óculos e presas, era reverenciado e temido por seu controle sobre a água vital e as tempestades destrutivas. Ao lado dessas esculturas, os arqueólogos também encontraram restos de estátuas, incluindo uma figura sentada decapitada e pés solitários. Os pesquisadores acreditam que este túnel foi construído durante o reinado do imperador Montezuma I,
um governante conhecido por sua expansão do império e seus projetos de construção, incluindo o dique através do Lago Texcoco. Ele também foi o governante que declarou que a guerra era a principal tarefa dos astecas, pois essas pessoas se engajavam em rituais envolvendo sacrifícios humanos não apenas para garantir uma boa colheita, mas também para agradar aos deuses que os astecas adoravam. Até hoje, a descoberta deste túnel permanece como um dos achados mais significativos e inesperados da região. Número 4. Fazendeiro chinês descobre acidentalmente caverna enquanto cavava um poço. Sob o tranquilo quintal na cidade de Qixian, na China Central, uma descoberta inesperada revelou algo surpreendente. Enquanto cavava um poço, um fazendeiro local chamado Sr. Zhang tropeçou em uma caverna em vez de água. O que o aguardava após cavar foi uma caverna kárstica natural adornada com estalactites e estalagmites formadas ao longo de milhares de anos. Essa caverna foi descoberta em seu quintal, precisamente a 20 metros abaixo do solo. O que é surpreendente sobre essa descoberta é o fato de que as características dentro da caverna pareciam mágicas. Algumas pessoas até compararam as características a flores de lótus, enquanto outras as compararam a elfos. No entanto, essa descoberta não é algo completamente inédito na região. Os moradores do condado de Qi já eram conhecidos por cavar seus próprios poços, e ao fazê-lo, alguns ocasionalmente atingiam cavernas de calcário natural. De acordo com registros oficiais, cavernas semelhantes já foram descobertas na área, algumas medindo até 1.200 metros de comprimento. Isso não torna as cavernas kársticas menos especiais. As cavernas kársticas se formam a partir da dissolução de rochas solúveis, como calcário, dolomita e gesso. No entanto, elas não são comuns na China Central, onde reside o Sr. Zhang. Número 5. Nômade real de 2.000 anos no sul da Rússia. Perto da vila de Nikolskoye, no sul da Rússia, um fazendeiro chamado Rustam Mudayev fez uma descoberta notável enquanto cavava um buraco em sua terra. Ele desenterrou um túmulo de 2.000 anos, contendo os restos mortais de um nômade real, acreditado ser um chefe da tribo Sármata. O túmulo continha uma ampla variedade de artefatos, incluindo joias de ouro e prata, armas e itens da vida cotidiana. No entanto, a parte mais intrigante dessa descoberta foi o esqueleto com um crânio artificialmente deformado, uma prática conhecida entre grupos antigos como os Sármatas, Alanos e Hunos. Esse túmulo também revelou o esqueleto de um homem chamado Homem Sorridente, devido à condição de seus dentes preservados, e ao fato de que seus restos pareciam estar sorrindo em seus últimos momentos. Junto com esse homem sorridente estava o esqueleto de uma mulher, acompanhado por um espelho de bronze e um cordeiro sacrificial. O corpo do chefe, em particular, era notável devido à maneira como foi enterrado com cuidado e opulência, descansando sua cabeça em um travesseiro e usando uma capa decorada com placas de ouro caras e luxuosas. Número 6. Edifício do século III e restos mortais de um cachorro de 1.800 anos. Em 2017, trabalhadores cavando para a nova linha de metrô de Roma desenterraram a história. Durante a construção da linha de metrô C da cidade, os trabalhadores descobriram as ruínas de um edifício do século III, revelando o que os especialistas chamam de uma cena semelhante à de Pompeia. O local, localizado perto das antigas muralhas aurelianas, assim como Pompeia, mostra a vida interrompida por um desastre. Os vestígios sugerem que a estrutura poderia ter sido uma residência aristocrática ou parte de um quartel militar. Entre as descobertas estavam fragmentos de paredes decoradas com afrescos em tons avermelhados, mosaicos em preto e branco, pisos de ladrilhos e artefatos de madeira, incluindo móveis como mesas e bancos. O incêndio que destruiu o edifício endureceu e preservou muitos artefatos, incluindo um raro teto de madeira carbonizada. No entanto, não foram os artefatos que capturaram a atenção dos pesquisadores, mas sim os restos bem preservados de um cachorro que viveu há 1.800 anos. Foi encontrado em uma posição agachada perto da entrada, sugerindo que o pobre cão deve ter sucumbido ao mesmo incêndio que destruiu o edifício 1.800 anos atrás. Número 7.
Cápsula do tempo de 200 anos sob o Monumento de Washington. O Monumento de Washington, em Baltimore, projetado pelo arquiteto Robert Mills, é notável por ser o primeiro erguido em homenagem a George Washington, precedendo até mesmo a estrutura mais famosa em Washington, D.C. De acordo com historiadores, era um fato bem conhecido que uma pedra angular foi colocada durante o estabelecimento do monumento. No entanto, onde exatamente a pedra angular foi colocada era um completo mistério. Não foi até 2015 que a localização da pedra angular, que há muito tempo se perdeu na história, foi encontrada perto do canto nordeste do monumento, onde a luz do sol toca a estrutura pela primeira vez, uma posição acreditada ser influenciada por tradições maçônicas. Quem poderia imaginar que sob este monumento estaria outra descoberta significativa? Durante o trabalho de restauração do monumento, uma cápsula do tempo de 200 anos foi desenterrada, lançando luz sobre a história americana do início do século XIX. A cápsula do tempo, escondida dentro da pedra angular do monumento, continha 3 grandes frascos de vidro cheios de jornais de julho de 1815, comemorando a inauguração do monumento. A descoberta também incluiu outros artefatos históricos, como moedas, uma placa de cobre e possivelmente uma cópia do segundo discurso inaugural de Washington. Imediatamente após a descoberta, os itens foram colocados sob os cuidados de especialistas no Museu de Arte Walters para garantir sua preservação e estudo. Esta descoberta levou as pessoas a se perguntarem se talvez haja muitas mais cápsulas do tempo enterradas ao redor de marcos significativos nos Estados Unidos, aguardando para serem descobertas. Número 8. Homem arrumando seu jardim inesperadamente desenterra moto Push. Em 2020, Chris Hopkins, um fazendeiro de Bromsgrove, Worcestershire, decidiu dar uma arrumada em seu jardim. Desnecessário dizer que a última coisa que ele esperava era descobrir uma motocicleta inteira enquanto tentava simplesmente deixar seu jardim mais bonito. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto cavava um buraco para criar um jardim de pedras, Chris desenterrou uma moto Push dos anos 60 enterrada sob seu canteiro de flores. Inicialmente, Chris pensou ter descoberto uma bicicleta infantil ao ver o guidão. Conforme continuava a cavar, ele percebeu que havia encontrado uma moto de tamanho real. Quando a moto foi completamente desenterrada, eles descobriram que estava quase completamente intacta, com faróis, guidão e pneu dianteiro ainda presos. Desnecessário dizer que a descoberta deixou Chris e suas filhas, Natasha e Scarlett, maravilhados. A família vive na propriedade há 8 longos anos e Chris nunca esperou que, após anos morando na área, ele ainda não tivesse descoberto os segredos de sua propriedade. A origem da moto enterrada permanece um mistério, apesar de perguntar aos vizinhos de longa data. Ninguém conseguiu esclarecer como ou por que a moto foi parar enterrada no jardim. Eu não sei quanto a você, mas não consigo pensar em uma boa razão para alguém tentar enterrar sua moto no jardim. Algum palpite? Sinta-se à vontade para comentar abaixo. Número 9. Casal descobre moedas da Guerra Civil sob o concreto. Imagine que você está retirando o antigo piso da cozinha de seu chalé do século XVII, apenas tentando tornar o espaço um pouco mais aconchegante. Em vez de pedras empoeiradas, você encontra ouro, literalmente. Foi exatamente isso que aconteceu com Robert e Betty Fuchs, em West Dorset, Inglaterra. Enquanto escavavam através de camadas de concreto e laje, eles encontraram um tesouro de mais de 1000 moedas, agora conhecido como o Tesouro de Moedas de Porlock. Como sempre digo, existem pessoas sortudas e depois existem pessoas realmente sortudas. Esta descoberta notável remonta ao tumultuado período da Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651. Uma época de feroz conflito entre os realistas que apoiavam o rei Carlos I e os parlamentaristas. As moedas, incluindo peças de ouro e prata, apresentam monarcas como Elizabeth I, James I e Carlos I. Um achado notável foi uma moeda de ouro unite do reinado de Carlos I, que arrecadou mais de 2.300 quilos em leilão. As moedas provavelmente foram enterradas entre 1642 e 1644, em meio à incerteza e ao caos da guerra.
talvez para protegê-las de confisco ou roubo. Dorset, onde as moedas foram encontradas, foi um ponto de atividade militar, o que pode explicar por que as moedas foram escondidas. Isso significa que, por 4 longos séculos, as moedas permaneceram ocultas. Se não fosse por Robert e Betty reformando para abaixar o piso e aumentar a altura do teto, esses tesouros históricos talvez nunca tivessem visto a luz do dia. O Museu Britânico confirmou as origens das moedas e sua conexão com a Guerra Civil Inglesa. Após serem identificadas e avaliadas, as moedas foram colocadas à venda. Os preços finais de venda do tesouro nunca foram divulgados. Mas, com sua raridade e antiguidade, as moedas mais valiosas poderiam facilmente ter alcançado mais de $2.000 cada. Número 10. Caçador de tesouros desenterra moeda de ouro de 500 anos. Falando em moedas, vamos falar sobre o caçador de tesouros Gareth Millward, que desenterrou uma impressionante moeda de ouro de 500 anos em um campo perto de Ashbourne, Derbyshire. Este raro achado, apresentando as armas reais em seu selo, remonta à era Tudor. Estava inscrita com uma citação em latim: "Pela cruz, salve-nos, ó Cristo, nosso Redentor". De acordo com Gareth, ele já tinha a sensação de que havia algo valioso na terra que estava inspecionando. E assim, em um dia particularmente quente de verão, em 2019, ele saiu com seu fiel detector de metais. Desnecessário dizer que ele não se decepcionou. Especialistas afirmam que o artefato poderia facilmente valer entre 900 a 1.800 quilos, que equivalia a cerca de $2.652 na taxa de câmbio daquele ano. Agora, o que você faria se fosse você quem encontrou a moeda? Você a venderia depois de ouvir seu valor ou a manteria para si? Se você perguntar a Gareth, ele preferiria manter a moeda para si, acreditando que não deveria se separar de um precioso artefato histórico que encontrou com seu próprio trabalho árduo. Número 11. Padaria prisional encontrada em Pompeia. Em 2023, arqueólogos escavando em Pompeia descobriram os restos mortais de 3 indivíduos que, até seus últimos momentos, estavam presos no local onde trabalharam e labutaram durante a maior parte de suas vidas. Uma padaria. Os pesquisadores acreditam que, na erupção catastrófica do Monte Vesúvio, em 79 da Era Comum, essas trágicas vítimas não tiveram escolha a não ser se aglomerar juntas, pois eram incapazes de escapar da fúria repentina do vulcão. A erupção, famosa por seus fluxos piroclásticos rápidos e mortais, enviou uma nuvem escaldante de cinzas e gás sobre Pompeia, encerrando a vida de muitos na cidade quase instantaneamente, mas também preservando os momentos finais das pessoas. Esse fenômeno, conhecido como surto piroclástico, pode atingir temperaturas de até 1.000 graus Celsius, causando morte instantânea por choque térmico. Os corpos encontrados na padaria foram preservados sob camadas de cinzas, suas posturas congeladas em um momento de pânico e desespero. Você pode imaginar o quão aterrorizantes foram seus últimos momentos, sabendo que a fúria do vulcão os acabaria e que não tinham como escapar. Número 12. Lampreyas sugadoras de sangue de 160 milhões de anos. Cientistas na China recentemente descobriram os fósseis de 2 espécies antigas de lampreias, datando de incríveis 160 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico. Esses achados do Yanliao Biota, no norte da China, incluem os maiores fósseis de lampreia já encontrados. O que descobrimos desafia o que sabemos sobre essas criaturas sem mandíbula e semelhantes a enguias. A maior das 2 espécies mede impressionantes 58 centímetros, enquanto a menor tem cerca de 28 centímetros de comprimento. Ao contrário de muitas lampreias modernas, conhecidas por seus hábitos parasitas de sugar sangue, esses espécimes antigos exibiam uma adaptação ainda mais sinistra: a capacidade de devorar carne. Suas estruturas de dentes e mandíbula sugerem que arrancavam pedaços de carne de suas presas, o que é igualmente aterrorizante se você me perguntar. Esses fósseis revelaram mais sobre como essas criaturas evoluíram e sobreviveram. As lampreias que vemos hoje são consideradas fósseis vivos devido a quão pouco mudaram ao longo de milhões de anos.
Elas existem há mais de 360 milhões de anos e ainda são muito semelhantes às primeiras de sua espécie. Esses novos fósseis revelam que, durante o período Jurássico, essas criaturas haviam evoluído mecanismos de alimentação complexos e tamanhos de corpo significativamente maiores do que seus ancestrais do Paleozoico, que eram muito menores e menos equipados para a predação. Número 13. Múmias infantis de 1000 anos que ainda têm cabelo na cabeça. Em 2023, arqueólogos em Lima, Peru, desenterraram 4 múmias infantis de 1000 anos com cabelo ainda intacto em suas cabeças. Esses restos mortais foram descobertos no sítio arqueológico de Huacala, Florida, uma região onde a antiga cultura Ishma floresceu por volta de 1000 a 1400 da Era Comum. As múmias foram encontradas em um local de enterro cerimonial, envoltas em feixes de vinhas e posicionadas na posição fetal, uma prática comum de enterro dos Itma. Junto aos restos, os pesquisadores descobriram cerâmicas vermelhas, indicando o significado ritualístico do enterro. Agora, além de sua idade, o que torna essas múmias bastante impressionantes é o fato de que algumas delas ainda tinham cabelo em seus crânios. Isso mostra o quão bem preservadas estão as múmias. Na verdade, elas são um dos restos mortais mais bem preservados já encontrados nesta região. Número 14. Estátua de elefante budista de 2300 anos, encontrada na Índia. No vale do rio Daya, em Odisha, arqueólogos desenterraram uma estátua de elefante bem preservada. Esta estátua é um exemplo impressionante da arte budista antiga, datando do século III a.C. O elefante, esculpido de um único bloco de pedra e medindo cerca de 90 centímetros de altura, foi descoberto ao lado de outros artefatos antigos, incluindo vestígios de um templo budista. Agora, por que esta estátua é tão significativa? Os pesquisadores estão tentando aprender mais sobre a religião da região ao longo da história. Os historiadores sabem que o budismo se originou no norte da Índia por volta do V ou VI século, antes de Cristo, e foi uma religião predominante na região até o segundo século da Era Comum. Por essa época, o hinduísmo e o islamismo começaram a se espalhar. Pelo censo indiano de 2011, apenas 7% da população moderna da nação praticava o budismo. No entanto, esta estátua de elefante poderia ter sido significativa tanto no budismo quanto no hinduísmo. Afinal, elefantes simbolizam realeza, fertilidade e chuva em ambas as religiões. A descoberta de tal estátua em uma região onde o budismo era proeminente prova ainda mais a importância do animal na religião. Número 15. Arqueólogos descobrem um pente da Idade do Ferro feito de crânio humano. Em 2023, arqueólogos identificaram um pente da Idade do Ferro feito de crânio humano na Inglaterra, agora conhecido como o pente de Bar Hill. Sim, você ouviu direito. Este pente é feito de crânio humano. Os arqueólogos do Museu de Arqueologia de Londres acreditam que este pente de 2000 anos, feito de uma parte de um crânio humano, não foi feito para pentear cabelo, mas sim para ser usado como um ornamento de cabeça ou um amuleto. Descobrimos vários pentes que datam da Idade do Ferro, mas, ao contrário de outros, este pente de crânio humano mostra pouco ou nenhum desgaste, o que indica que raramente era usado para pentear cabelo. Na verdade, pode ter sido uma peça de adorno simbólica e um objeto poderoso para os membros da comunidade local na Idade do Ferro. É provável que apenas indivíduos reverenciados fossem os permitidos a usar tal peça macabra, porém significativa. Número 16. Cabeça de estátua de Higeia de 2100 anos. No 20º dia de maio deste ano, arqueólogos descobriram uma cabeça de estátua de Higeia enquanto escavavam a antiga cidade de Laodiceia no Lico, na Turquia. Os pesquisadores estimam que a estátua tenha cerca de 2100 anos e pode ter sido erguida no centro de cura dentro da cidade. A cabeça da estátua é bastante significativa, pois apresenta Higeia, conhecida como a deusa da saúde na mitologia grega. Curiosidade: seu nome é, na verdade, a origem da palavra higiene, já que ela também é conhecida como a deusa da limpeza. Ela é frequentemente retratada com uma serpente simbolizando cura e rejuvenescimento, enrolada em torno de uma tigela ou um bastão. Ela também é filha de Asclépio, o deus da medicina.
Higeia desempenhou um papel significativo nas práticas médicas gregas antigas, e sua adoração enfatizava medidas preventivas de saúde, promovendo limpeza e bem-estar. Descobrir sua estátua em um hospital prova o quanto ela era importante para o bem-estar das pessoas há 2100 anos. Os pesquisadores acreditam que há mais dessas estátuas escondidas sob Laodiceia, um local conhecido por seus muitos templos e outras maravilhas arquitetônicas construídas há milhares de anos. Número 17. Frascos de degustação de urina. Recentemente, arqueólogos no local do Hospital Ospedale dei Fornari, em Roma, descobriram um tesouro de frascos de urina de 500 anos. Esses frascos, conhecidos como matula, eram usados por médicos séculos atrás para diagnosticar várias doenças, incluindo icterícia e diabetes, analisando a urina dos pacientes. E por analisar, quero dizer examinar pessoalmente a urina. Veja bem, durante o Renascimento havia uma prática conhecida como uroscopia, o estudo da urina. Em uma época em que as ferramentas médicas não eram tão avançadas, os médicos frequentemente examinavam a cor, sedimentação, cheiro e gosto da urina para saber se uma pessoa estava doente. Sim, você ouviu direito. Os médicos de 500 anos atrás provavam a urina de seus pacientes. Afinal, por mais desagradável que pareça, esse método era particularmente útil para detectar diabetes, já que a urina dos pacientes diabéticos frequentemente tinha um sabor doce devido aos altos níveis de glicose. Esse método não é algo que começou arbitrariamente. Na verdade, faz parte integrante da medicina desde a Grécia Antiga. Felizmente para nós, hoje em dia os médicos não precisam se envolver nessa prática de embrulhar o estômago para diagnosticar seus pacientes. Número 18. A cervejaria mais antiga do mundo, encontrada em um local de sepultamento egípcio antigo. Em 2021, arqueólogos desenterraram algo inesperado em um local de sepultamento egípcio antigo. Uma cervejaria. Arqueólogos descobriram esta fábrica de cerveja de 5.000 anos em Ábidos, Egito, particularmente em uma acrópole dedicada a Osíris, o deus do submundo. Até o momento, esta é a cervejaria mais antiga já conhecida. O local apresenta 8 grandes seções, cada uma contendo cerca de 40 bacias de barro usadas para fermentar uma mistura de água e grãos. Esta configuração poderia produzir aproximadamente 22.400 litros de cerveja de uma vez, indicando sua capacidade de fornecer quantidades substanciais, provavelmente para rituais reais e sacrifícios. Agora você deve estar se perguntando por que os antigos egípcios precisavam de uma cervejaria tão vasta na época. Veja bem, a cerveja no Egito Antigo não era apenas uma bebida, mas desempenhava um papel crucial em práticas religiosas e sociais. Ela era frequentemente usada em cerimônias dedicadas aos deuses, e acreditava-se ser um alimento nutritivo tanto para os vivos quanto para os mortos. Na verdade, a cerveja era uma bebida tão amada que poderia muito bem ter sido considerada uma forma de moeda na época. Até mesmo os trabalhadores muitas vezes recebiam cerveja como compensação por seu trabalho árduo. Ao contrário da cerveja que temos hoje, no entanto, as produzidas pelos antigos egípcios tinham um teor alcoólico muito menor, tornando-as uma bebida refrescante em vez de recreativa. Número 19. Homem encontra 700 moedas da era da Guerra Civil enterradas em seu milharal. Todos temos diferentes sortes. Veja o caso do homem de Kentucky, que desenterrou um inesperado tesouro enquanto cavava em seu milharal em 2023. Agora, apelidado de o Grande Tesouro de Kentucky, esta descoberta magnífica inclui dólares de ouro indianos de $1, liberdades de ouro de $10 e liberdades de ouro de $20. Além disso, também apresenta 18 moedas extremamente raras de $20, com a cabeça de liberdade de 1863. P, que são avaliadas em 6 dígitos cada. Essas moedas datam principalmente de 1840 a 1863. E sua raridade, junto com sua antiguidade, significa que seu valor aumentou 10 vezes. Agora, de onde vieram essas moedas para começar? Veja bem, antigamente muitos escondiam seus tesouros em propriedades privadas. Durante a Guerra Civil, Kentucky era um estado fronteiriço com lealdades divididas.
o que significa que o Estado provavelmente sofreu tempos tumultuados, o que pode ter levado o proprietário original dessas moedas a enterrá-las e recuperá-las mais tarde. Infelizmente para ele, esse mais tarde nunca chegou. Veja, muitos ricos do Kentucky eram rumores de terem enterrado somas de dinheiro para evitar que fossem tomadas pela Confederação durante o final dos anos 1800. Estamos falando de 20 mil a 80 mil dólares em moedas de ouro. Se você é de Kentucky, bem, você tem uma chance maior de acidentalmente desenterrar tal fortuna. Número 20. Escavadeira rompe rocha e então os mineiros descobrem algo chocante. Esses mineiros estavam trabalhando em um dia que pensavam ser rotineiro quando, de repente, a escavadeira abriu uma rocha. O que eles encontraram dentro foi bastante inesperado. Inicialmente, os mineiros pensaram que o que encontraram dentro da rocha não era um verdadeiro artefato, mas sim um adereço de filme. Mas, após exame cuidadoso, perceberam sua importância. Veja, dentro da rocha estava algo que parecia um dragão, ou melhor, os restos de uma criatura semelhante a um dragão. Quando os mineiros contataram arqueólogos locais, foram informados de que poderiam ter descoberto o fóssil de um réptil marinho extinto, ainda a ser identificado. Bem, quem poderia imaginar? Aposto que nenhum deles imaginou que seu dia supostamente rotineiro de trabalho se tornaria o dia em que descobririam algo tão raro. Número 21. Túmulos de guerreiros medievais desenterrados por texugos. Os arqueólogos não são os únicos que descobrem artefatos ou restos históricos. Às vezes, as pessoas mais improváveis, ou neste caso criaturas, tropeçam nos vestígios históricos mais significativos. Veja, por exemplo, esta descoberta arqueológica em Brandenburg, Alemanha. Os texugos são criaturas conhecidas por cavar e escavar. Acontece que os texugos em Brandenburg desenterraram acidentalmente os túmulos de 2 nobres eslavos medievais. Não só isso, mas os 2 túmulos acabaram sendo parte de um sítio maior contendo 8 túmulos do século XII. Os texugos podem ser considerados incômodos para as pessoas que tentam manter suas paisagens nos jardins, mas desta vez, os arqueólogos alemães estão agradecidos aos mamíferos escavadores. O artista Lars Wilhelm foi a primeira pessoa a notar que os texugos estavam cavando em um túmulo. Os arqueólogos, então, escavaram o local e foi então que encontraram um tesouro de artefatos históricos, desde espadas e fivelas de cintos até moedas que datam do século XII. Qual dessas descobertas você acha a mais fascinante? Deixe-me saber nos comentários. Além disso, confira outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!